passada eu fiz um vídeo falando sobre a ivermectina. Então, se você chegou no canal agora e não viu o vídeo passado, para um pouquinho e dá uma olhadinha nesse aqui, nesse videozinho. Porque deu tanta repercussão, eu tive tantos comentários bons quanto ruins, como muita gente elogiando, muita gente fazendo perguntas super inteligentes, mas muita gente que, enfim, não vale nem a pena eu falar aqui, que fica falando besteira, fica falando palavras de baixo escalão, palavrão, me xingando, isso aí a gente até deleta, mas muita gente com dúvida. E eu aproveitei aqui pegar esse último videozinho do ano para explicar um pouquinho mais para vocês. Vou pedir para o Marcelo me ajudar também para a gente conseguir explicar alguns pontos que são muito interessantes. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeiro conceito que eu queria passar para vocês é o que é opinião. Opinião é o que a gente acha, o que a gente acredita, enfim, é isso. É o que você acha. Alguém falou alguma coisa, você tem lá a sua opinião. Eu acho o fulaninho bonito, eu acho o fulaninho feio. Não é baseado em nada, a não ser no que você acredita. Agora, o que é o conhecimento científico? O que é a ciência? É quando você propõe uma teoria, então uma hipótese, você tem toda uma metodologia específica para testar aquela hipótese e saber se aquilo ali que você está querendo comprovar é verdade ou não. Isso tem toda uma ciência envolvida, é isso que as pessoas fazem para escrever os artigos científicos, é isso que as pessoas que trabalham nessa área, uma área específica, todo mundo que faz mestrado, todo mundo que faz doutorado passa por isso e aprende essa metodologia. Então são coisas distintas. Aqui eu vejo muita gente falando de opinião. Ah, aconteceu isso comigo, eu tenho opinião que é bom, que é ruim, mas não foi absolutamente testado, não foi absolutamente nenhuma ciência envolvida. Então vamos tomar cuidado com isso, porque tem muita gente falando muita besteira baseada em opinião. E é tudo que eu tô tentando não fazer aqui para vocês. Eu não venho aqui falar do que eu acho, da minha opinião. Eu venho falar do que eu estudo, do que os artigos científicos mais recentes mostram, do que os especialistas em infectologia, assim como eu, entendem e estudam, e a gente tenta fazer o melhor possível. E o que eu acho assim mais impressionante é que as pessoas vêm agredir a gente achando que a gente está contra a população que quer ver todo mundo morrer. Gente, isso é muito doido. Tá todo mundo, e assim, eu não consigo acreditar, mesmo quem fala de opinião, ou enfim, ou lê algum estudo e não consegue entender adequadamente, tá fazendo o seu melhor, tá fazendo para salvar vidas. Ninguém tá aqui de brincadeirinha ou querendo fazer alguma coisa que não seja boa. Então, assim, quando der aquela raivinha, porque você não concorda comigo, para e pensa, fala, caramba, ela tá querendo fazer o melhor para todo mundo. Então, vamos dar um créditozinho, vamos ouvir. Isso é muito importante. Nem você não é paga pela farmácia, pela indústria farmacêutica também? Olha que coisa louca, acusam a gente disso, mas eu venho aqui e falo que não existe até o momento, hoje é dia 26 de dezembro de 2020, não existe nenhum tratamento farmacológico para a fase aguda do coronavírus. Que indústria farmacêutica vai querer me pagar para falar isso? Se eu tivesse aqui pregando algum remédio milagroso de R$ 1 milhão, vocês podiam até desconfiar, mas eu tô pelo contrário, essa história que falam, não, que a ivermectina é barata, que a indústria farmacêutica não quer, gente, desculpa, isso é uma balela, porque o que a gente sabe até o momento é que nessa fase aguda não tem nenhuma medicação comprovada que vai exterminar o coronavírus, que vai impedir que você passe para a fase 2. Queria muito estar aqui falando, oba, achamos, ou então, se você tomar vitamina isso e aquilo, vai funcionar. Queria muito, mas nesse momento eu não posso falar isso para vocês ainda. Então, pedi para o Marcelo me ajudar para ver assim, as principais dúvidas que aconteceram nessa última semana, com várias e várias
mensagens e tudo, e coisas que ele tem dúvida também, porque às vezes ele me pergunta, e aí eu tenho aqueles insights, falando, caramba, se ele tem dúvida nisso, muitas pessoas também devem ter. Então eu achei legal pedir para ele formular as principais questões, e ele vai perguntar e eu vou responder. Acho que para o leigo é a coisa mais difícil de todas. Como saber em quem confiar? Isso é muito importante, porque eu acho que hoje em dia a gente tem excesso de informação, né? Então, antigamente a gente achava que ignorante era quem não tinha informação. Hoje em dia não é assim. Você é bombardeado de vários conteúdos o tempo inteiro. Como que você sabe quem está falando besteira, quem não está? Isso é muito difícil. Vou falar para vocês que assim, às vezes até a gente fica meio, caramba, peraí, eu tenho que estudar melhor isso, tenho que ver quem é que está falando. Mas a primeira coisa é, se a pessoa não está se identificando, se é um médico que não colocou lá o CRM e a especialidade, ou se é áudio, nem para ouvir. Mas se tem lá a carinha, não sabe quem é, deleta, não ouça. Então, se é um médico, tá com CRM, tá dizendo a especialidade, tudo, aí, enfim, você vai ter que parar para ouvir e pensar se acredita ou se não acredita. A outra coisa é muito importante que as pessoas deem referências. Então, tudo que eu falo aqui, eu tento colocar um estudo que eu estou falando. Da ivermectina, eu coloquei lá na descrição todas as informações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, assim, não é da cabeça. Se alguém está falando da cabeça, ou eu acho, eu acredito, para desconfiar um pouquinho. E, doutora, como que eu identifico os discursos suspeitos quando eles, sei lá, parecem bem convincentes, mas como eu sei se aquilo de repente pode me convencer, se eu já passei pela primeira fase de confiar na pessoa? Então, a gente tem que desconfiar quem está vendendo muita facilidade. Quem fala de tratamentos que abrangem toda a população, que vai curar 100% das pessoas. Isso não existe. Não existe. Vamos pensar que o ser humano é um corpo totalmente complexo. Dificilmente uma medicação, única medicação, vai servir para criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo com a mesma dose, todo mundo mais ou menos igual ali. Desconfiem disso. A gente passa anos e anos e anos testando medicações para saber qual a melhor dose, como individualizar. Hoje em dia a gente tem isso, tratamentos individualizados. E se é uma coisa que eu aprendi nessa pandemia com o coronavírus, é que a gente tem que individualizar os casos. É muito difícil a gente tratar todo mundo da mesma maneira. Então, acho que a principal mensagem aqui é essa: desconfiem. Se alguém está dizendo que, olha, tome 5 gotinhas de limão com, não sei, com água quente que você vai emagrecer, vai resolver o seu colesterol, vai ficar sem hipertensão, tudo. Será possível que é assim mesmo? Que é tão fácil? Então, prestem atenção. Essa é a melhor dica, mas eu entendo e realmente hoje é muito difícil você conseguir aí separar quem está falando a verdade, quem não está. Eu sempre falo aqui que o melhor médico é aquele que você confia, mas eu também entendo que nem todo mundo tenha esse acesso a um médico, aquele médico de família que acompanha tudo, que você confia cegamente, que você confia a sua vida, a vida dos seus pais, dos seus filhos, que acompanha todo mundo, que vai te indicar aquele especialista quando você precisa. Mas aqui na internet, então, é muito difícil da gente saber. Mas desconfiem dessas facilidades. Voltando então um pouquinho na história da ivermectina, que deu muito problema, muita dúvida, polêmica, e você daria hoje a ivermectina para o seu marido, para mim, Marcelo, ou para sua mãe? Não. Hoje é dia 26 de dezembro de 2020, hoje é o último vídeo do mês, do ano. Eu posso dizer que não. Agora, se amanhã sair um estudo que fale, olha, realmente comprovamos que
a ivermectina trata o Covid de uma fase inicial, ou então você pode fazer profilaxia, aí sim eu vou fazer. Isso aconteceu o contrário comigo com a hidroxicloroquina. No começo, quando os casos começaram a chegar e a gente ficou muito desesperado e não tinham estudos, eu fiz hidroxicloroquina para um monte de pacientes, não aqueles que estavam em casa, que a gente não conseguia monitorizar tão de perto, mas os pacientes todos que internavam a gente fazia e monitorizou os efeitos colaterais, vimos alguns efeitos colaterais importantes, mas aí os estudos foram aparecendo e isso foi caindo por terra. Hoje em dia eu não consigo imaginar eu prescrevendo hidroxicloroquina para outro paciente. Então, em doenças novas, em pandemias, a informação vem muito rápido, isso vai mudando. E eu não tenho problema nenhum de voltar atrás, de rever os conceitos, de aplicar coisas novas. Isso não é demérito nenhum. Eu acho que é ruim quando você tem uma opinião e um conceito formado e as informações, os estudos vão saindo e você não se aprimora. Isso na medicina acontece o tempo todo e a gente tem que acompanhar. É por isso que a gente tem que estudar todo dia, a gente tem que ouvir opiniões de especialistas o tempo todo, a gente acompanha estudos internacionais, os guidelines que a gente chama, justamente por isso. Então eu não tenho medo de voltar atrás. Hoje, o que eu acredito é que não existe nenhuma medicação para a gente fazer nessa fase inicial. E aí não é falar, então você vai ficar olhando e deixa complicar. Não, não é deixa complicar, não. A gente tem um compromisso com o paciente. Quando ele vem te procurar, você acompanha ele desde o dia 1 de doença até ele ficar bom. Então, todo dia a gente liga, todo dia a gente vê como é que tá, para ver se precisa internar, para ver se precisa de algum exame, de alguma intervenção, para ver se ele precisa de corticoide. Então, assim, é meio ilógico a pessoa virar para mim e falar, então deixa para lá, larga a própria sorte para ver se complica ou não complica. É muito pelo contrário. E eu já falei para vocês que o mais difícil é a gente não prescrever antibióticos, não prescrever drogas que não são aprovadas, porque a sua responsabilidade está ali. Você vai acompanhar. Agora, o paciente tem que acreditar em você também. Se você não acredita, por exemplo, em mim, vá procurar um médico que prescreva ivermectina, hidroxicloroquina, todas as vitaminas, não tem problema. Mas ele também tem que te acompanhar, ele também vai ter que te ligar todo dia. Agora, é questão de o melhor médico é aquele que você confia. Ótimo. E como saber, doutora, se um estudo é relevante? Então, eu acho que essa é a pergunta mais difícil das pessoas entenderem. Porque todo mundo tem aquela noção que se um estudo foi publicado, tá lá a conclusão dizendo que, ok, tal droga funciona ou tal droga não funciona, acabou, resolveu o problema. Só que não é assim. Existem várias etapas onde a gente lê o estudo e consegue saber se ele é confiável, se ele não é. Quem trabalha com estatística entende muito bem isso, porque na estatística você pode fazer aqueles cálculos mirabolantes e tudo e provar coisas que talvez não sejam tão reais. E aí, às vezes, a gente lê alguma coisa e fica na dúvida, então a gente tem que recorrer a doutores, mestres, que entendem muito dessas estatísticas e dos estudos e falam pra gente, olha só, a metodologia é ruim. A outra coisa, quem não tem acesso a isso, é procurar o quê? Estudos que são publicados em revistas que têm alto impacto. A gente consegue saber isso. Então, revistas que são muito conceituadas, que os artigos passam por revisões intensas, de pessoas muito conceituadas, e aí são publicadas. Não, eu posso pegar, escrever alguma coisinha, botar um pré-print, que chama que então nem foi concluído, o estudo nem foi aprovado em nenhum lugar, mas está lá e eu estou dizendo que eu acompanhei aqui 10 pacientes com tal medicação e os 10 ficaram bons e eu estou me baseando nisso. Então, é muito difícil até pra gente que é médico, a gente tem dificuldade de entender. Eu acho que por isso, algumas pessoas ficam muito empolgadas, porque pega lá o artigo, só vê a conclusão.
E aí a conclusão está dizendo que, olha, tá tudo bem, isso é o máximo, e aí você passa a acreditar que aquilo ali é verdade. Então, não é assim. Mesmo muitos médicos muito bons dão às vezes uma gaguejada, dão, sabe, uma tropeçada e interpretam os estudos de maneira errada. Legal, já entendi tudo. Ótimo, mas e por que não tomar? Se todo mundo fala que tem baixo efeito colateral, quais são os pontos negativos, então, de tomar a ivermectina? A primeira coisa é que quando você toma um remédio, então se é profilaxia, né, se você vai tomar um remédio para não pegar o Covid, ou então se você acredita que se você pegar o Covid, você vai tomar um remedinho e não vai evoluir para uma fase de gravidade por conta desse remédio, você vai ficar valente, você vai ficar confiante. Então, olha só, eu posso aglomerar, eu posso ir lá numa festa e aí depois eu tomo um remedinho, eu já tô tomando, por que eu não posso ir? Eu vejo esse como o principal problema, porque a gente não sabe e não sabe mesmo, e as pessoas estão achando que tudo bem, que não tem problema, que você não vai ficar grave, que você não vai pegar coronavírus. E não é isso que acontece. Não adianta falar que, ai, não, tudo bem, eu estou tomando, mas estou tranquilo que estou mantendo todos os cuidados, estou mantendo o isolamento social. Se você fizer isso, você tem o meu respeito. Ok, não vejo problema nenhum de você tomar o remédio se você continua fazendo todas as medidas que a gente fala, não farmacológicas, mas você tem que ter um acompanhamento médico. Você não pode ficar tomando medicação por menos efeitos colaterais que ela tenha, mas ela tem. Quem já tomou ivermectina sabe, quem já tomou o outro vermífugo, que é o Anita, sabe também. A pessoa pode passar mal, pode ter diarreia. Ah, mas diarreia não tem problema, é só um piririzinho. Não, diarreia pode matar, dependendo do que acontecer. E existem outros efeitos colaterais que talvez a gente nem saiba. Ah, mas porque na África se toma, sei lá, onde se toma 40 anos. Ok, mas será que essas pessoas chegam a ter essa reação inflamatória do jeito que o coronavírus pode dar? Então, podem acontecer outras coisas que a gente ainda não sabe. E mais uma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer com a resistência dos que seja piolhos ou os vermes que a ivermectina trata, se todo mundo começar a tomar direto. A gente já viu isso com a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Todo mundo passa, chegar lá no primeiro dia de Covid, já ganha uma azitromicina achando que vai ter algum efeito esperado. Sabe o que aconteceu? Hoje em dia a azitromicina não serve mais para nada. Quem tem dor de garganta, quem tem pneumonia, quem tem alguma infecção cutânea, que a gente podia tratar com a azitromicina, hoje em dia joga no lixo. É isso que as pessoas que prescrevem intensamente conseguiram. Então isso pode acontecer com a ivermectina também. Então nada assim que a gente faz demais não tem efeito nenhum. Ah, tudo bem, para mim não vai ter problema, mas para o coletivo pode ter. Então vamos pensar a esse respeito também. Legal. Então, doutora, a gente já está terminando. Quando a senhora quebra o braço, a senhora procura um oftalmologista? Não, quando eu quebro o braço, eu vou procurar um ortopedista. Quando eu tenho algum problema no olho, eu vou procurar o oftalmologista. E por aí a gente vai. Eu espero que a opinião de um infectologista seja levada em conta quando a pessoa tem algum tipo de infecção. A gente já se alongou demais, eu só queria, enfim, desejar um Feliz Natal atrasado. Espero que todo mundo tenha feito o seu isolamento direitinho. Sei que várias pessoas não fizeram. Eu tô aqui, eu e Marcelo e os cachorros isolados no nosso sítio. Tá vindo aí o ano novo, então ano novo eu sei que todo mundo fica querendo festejar, fica querendo dar aquele abraço, aquele beijo apertado, mas não há ivermectina, não há nada que substitua o isolamento social nesse momento. Vamos pensar que daqui a 15 dias eu não quero ver ninguém internado, ninguém passando mal, porque, enfim, isso vai acabar acontecendo se tiver aglomeração. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não gostou,
dá o dedinho para baixo, mas não fica falando palavrão aqui não, porque palavrão não dá, a gente exclui. Você pode não concordar, mas vamos conversar a respeito. Eu tô fazendo esse vídeo aqui também para vocês que não concordam. E aí, compartilhe, se inscreva no canal, a gente tem quase 19 mil inscritos, eu fico, cada inscritinho aqui eu comemoro, porque é alguém que eu tô conseguindo fazer para parar para pensar a respeito das infecções, da prevenção das infecções, que é o meu maior mote aqui. E o canal não é só Covid, né? Não é só Covid de jeito nenhum, tem muita coisa legal, muita infecção sexualmente transmissível. Aqui a gente não tem preconceito com nada, a gente aceita todo mundo, eu respondo todas as perguntas quando elas são feitas de maneira civilizada. Era isso, obrigada, até a próxima, até o ano que vem com muitas novidades e tchauzinho!